Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. E hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, que é a doença de Chagas e esquistossomose, e vamos contar com a participação da Alânia Frank Mendonça. Ela é acadêmica em biologia, e hoje a gente vai debater sobre esse assunto, tomando como base uma cartilha educativa a respeito do tema. Olá, querida Ana Carla. Olá a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, quero agradecer o seu convite. Saiba que é uma honra poder participar desse podcast. Primeiramente, pessoal, vamos agradecer aqui a presença, da Alânia, que aceitou o convite de vir participar conosco sobre esse debate a respeito dessa cartilha educativa sobre a doença de Chagas e esquistossomose. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Alânia, é sobre o que é a doença de Chagas. Então, vamos lá dar início ao nosso diálogo, comentando um pouco sobre o que é a doença de Chagas. Então, pessoal, a doença de Chagas, ela é uma doença que foi descoberta pelo médico brasileiro Carlos Chagas, lá no ano de 1909, e ela é uma parasitose transmissível causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E essa parasitose, ela é transmitida através do inseto conhecido popularmente como barbeiro, potó, chupança ou bicudo. E o nome desse inseto popular, ele varia de acordo com a região do Brasil em que você se encontra. Cabe ressaltar, pessoal, que a doença de Chagas ela só é transmitida pelo barbeiro que está infectado pelo Trypanosoma cruzi, ou seja, não são todos os barbeiros que transmitem essa parasitose, somente os que estão infectados com o protozoário. Vale ressaltar também, gente, que essa parasitose, ela é uma doença que está relacionada diretamente a aspectos sociais, onde ela tende a ocorrer principalmente em regiões mais pobres, em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano, principalmente nos estados do Pará e também no estado do Maranhão, são as regiões do Brasil que têm os maiores índices dessa parasitose. Nossa, Alânia, muito interessante o que você falou. Agora eu vou te lançar mais uma perguntinha. E como ela é transmitida? Então, Ana, a transmissão da doença de Chagas, ela pode ocorrer de várias formas. Dentre elas, temos a transmissão vetorial, a transmissão oral, a transmissão acidental, a transmissão vertical e também a transmissão por transfusão sanguínea ou transplante de órgãos. A transmissão vetorial é a forma mais comum de transmissão e ela ocorre por meio das fezes que o barbeiro deposita sobre a pele do indivíduo enquanto o inseto ele suga o sangue e geralmente a picada ela tende a provocar uma coceira e o ato da pessoa coçar vai facilitar a penetração do Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea do indivíduo. Já a transmissão oral, ela é a transmissão que ocorre através da ingestão de alimentos contaminados pelo Trypanosoma cruzi, ou seja, alimentos que o indivíduo ele ingere sem fazer a higiene adequada. E essa forma de transmissão, ela tende a ocorrer em algumas regiões do Brasil, principalmente na região norte do país, que é a transmissão que ela tende a ocorrer por meio do consumo do açaí, que é muito comum nessa região, e geralmente não há a higiene adequada do açaí antes dele ser manipulado, antes de ser extraído a polpa para consumo. Então, pessoal, é necessário que os vendedores do açaí tenham cuidado aí na higiene para a manipulação desse alimento. Você que é amante do açaí, que tende a consumi-lo frequentemente, se possível, verifique se a pessoa a qual está ali fornecendo o produto, ele tem toda aquela higiene adequada com o produto, para que assim você possa prevenir, uma possível contaminação com esse protozoário. Outra forma de contaminação, de transmissão da doença de Chagas é a transmissão acidental, que é uma forma de transmissão que ocorre pelo contato com material contaminado pelo Trypanosoma cruzi durante manipulação em laboratório, ou então pela manipulação da carne de caça de animal silvestre, que sabemos que é um ato ilegal, mas que as pessoas tendem a fazer, frequentemente, principalmente aqui na região nordeste do Brasil, como por exemplo consumir a carne do tatu, onde esse animal ele pode estar contaminado por esse protozoário e você consumindo pode também se contaminar. Outra forma de transmissão da doença de Chagas é a transmissão vertical, que é a transmissão que ocorre de mãe para filho durante a gestação ou então durante o parto. E temos também a transmissão por transfusão sanguínea ou por transplante de órgão, que é uma
transmissão que é muito rara de acontecer, mas pode ocorrer, que ocorre quando o doador ele está infectado e acaba transmitindo a infecção, né, para o receptor. Alânia, você citou que essa doença ela é transmitida através do barbeiro, mas o que seria esse barbeiro? O que ele é? Você poderia explicar um pouco mais para a gente a respeito disso, para que as pessoas que estão em casa nos ouvindo possam entender melhor sobre o assunto? Então, pessoal, os barbeiros, eles são insetos onde tanto os machos quanto as fêmeas alimentam-se exclusivamente de sangue de animais vertebrados e durante ou após picar uma pessoa, o barbeiro ele defeca sobre a pele do indivíduo e assim ele elimina uma grande quantidade do protozoário Trypanosoma cruzi, né? Caso ele esteja infectado por esse protozoário, o que permite com que o protozoário ele penetre no organismo do indivíduo picado através da ferida da picada do inseto. Os barbeiros, eles são insetos que são encontrados principalmente em locais com pouca iluminação, como exemplo na mata, onde eles se escondem em ninhos de pássaros, tocas de animais, casca de troncos de árvores, um monte de lenhas e também embaixo de pedras. Ainda, eles podem ser encontrados também em residência, principalmente em casas de taipa, onde eles tendem a se esconder nos buracos das paredes, nas camas, colchões, baús, enfim, em locais que não têm tanta presença de iluminação. Outra dúvida que vai surgindo ao longo da explicação que a Alânia vem falando para a gente é quais são os sintomas que pode apresentar, o diagnóstico, tipos de tratamento. Você poderia explicar um pouco mais para a gente a respeito disso? Então, Ana, os sintomas da doença de Chagas, eles podem variar de acordo com o estágio que essa infecção se encontra, né? Onde temos duas fases, a fase aguda e também a fase crônica. A fase aguda, por sua vez, os principais sintomas são febre prolongada, onde essa febre tende a durar por mais de 7 dias, dores de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, e também pode haver o aparecimento de uma lesão semelhante a um furúnculo que tende a aparecer na região da picada do barbeiro. Caso durante a fase aguda a doença de Chagas ela não seja diagnosticada e tratada corretamente, essa infecção ela pode evoluir para uma segunda fase, que é a fase crônica, onde essa fase geralmente ela é assintomática e com o passar dos anos, né, o indivíduo ele pode apresentar complicações, como por exemplo problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, problemas digestivos, como o megacólon, né, que é a dilatação e o alongamento do intestino grosso, e também o megaesôfago, que é o aumento do esôfago. Quanto ao diagnóstico da doença de Chagas, em sua maioria, ele é feito através da realização de exames de sangue, né? Onde através desse exame é possível identificar o agente causador da infecção, né? O Trypanosoma cruzi. Identifica se há presença da infecção pelo Trypanosoma cruzi ou não. Vale salientar, pessoal, que o diagnóstico ele é disponibilizado gratuitamente para a população do Brasil, né, através do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o SUS. Já o tratamento também é fornecido gratuitamente para a população e ele deve ser indicado por um médico depois do diagnóstico da doença e geralmente para pessoas que são portadoras da fase aguda da infecção, esse tratamento ele tende a durar 60 dias. Já para portadores da fase crônica, o tratamento ele é indicado caso a caso, né, após avaliação do médico. Alânia, minha querida, como você já falou sobre sintomas, diagnósticos e tratamento, você também poderia nos ensinar um pouco sobre a prevenção, como devemos nos prevenir, para que assim eu e as pessoas que estão nos ouvindo eles possam estar mais atentos, né, ao dia a dia e ao seu cotidiano. Quando falamos em prevenção, automaticamente remete em nossa cabeça vacinas, né? Que é a principal medida profilática para a prevenção de diversas patologias. No entanto, no caso da doença de Chagas, ainda não existe uma vacina para prevenir essa infecção, infelizmente. No entanto, existem algumas medidas que as pessoas podem implementar em seu dia a dia a fim de prevenir uma possível infecção por esse protozoário. Temos como exemplo evitar que o inseto, né, o barbeiro, que é o transmissor dessa infecção, ele forme colônias dentro das residências, em área onde esses insetos eles possam entrar nas casas voando,
pelas aberturas. Recomenda-se que as pessoas elas façam o uso de mosquiteiros ou então de telas metálicas para evitar, né, que o barbeiro ele adentre as suas casas e assim impedir uma possível picada pelo inseto. Quando for realizar atividades noturnas, as pessoas elas devem fazer o uso de roupas que possam cobrir o seu corpo e também utilizar repelentes, consumir alimentos de origem vegetal, preferentemente pasteurizados, evitar montes de lenhas, telhas ou outros entulhos no interior e arredores da sua casa, para que não sirva de abrigo para esses insetos, retirar ninhos de pássaros ou de beiras das casas para que também não sirvam de abrigo para esses insetos e divulgar essas informações regularmente para seus amigos e parentes, para que eles também fiquem atentos e possam também se prevenir contra essa infecção. E é isso, pessoal. Nosso podcast chegou ao fim, infelizmente. Quero agradecer a presença de todos vocês por participarem, por nos assistirem. E quero agradecer também a presença da Alane por ter tirado um pouco do seu tempo e nos ensinar aquilo que ela já sabe. Obrigado por tudo mais uma vez. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!